Já de volta ao seu programa, hoje a gente está falando aí do relacionamento das noras e das sogras. Você pode abrir a imagem e olha só, estamos aqui com Darleide Alves, cara a cara com sua sogra. Dona Salomé, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Dona Salomé mora onde hoje? Eu moro em Juazeiro do Norte, no Juazeiro Ceará. do Norte. Mora longe a sogra, hein, Darleide? Longe, bom sinal, né? Não? Por isso que dá tudo certo. Tudo certo. Quando nós casamos, eu e meu marido, né, nos casamos, ela, 5 dias depois, foi embora para morar em outro estado. Nós nos vimos quase 3 anos depois. Foi ótimo também. Assim, quando a gente viu uma saudade, amor, foi ótimo, né? Dona Salomé, como a senhora cartas. aguenta essa cara de pau da Darleide falando isso? A Darleide é um amor. Ah, que lindinho. É uma filha. É a filha, como a gente estava falando, que o relacionamento tem que ser. É, porque eu só tenho o Jota mesmo, né? É filho único. Aí, então, agora eu tenho o filho, a filha e a neta. Não, tá bom, mas só que é o seguinte, não pode ser tudo tão lindo assim, olha só. Filho único. Eu sei que o Jota casou com a Darleide, os dois casaram super cedo. O Jota tinha quantos anos? 20 anos? 20 anos. E você, 19? 19, 18 para 19 18, anos. 19. Como é que vou usar a palavra entre aspas, tá? Como é que é perder o filho? Que eu não posso usar essa palavra, já aprendemos, mas... O filho foi embora com a nora com 20 anos. E a senhora pensou o que nessa hora? Meu querido, não foi o filho que foi embora, foi a mãe. A senhora falou, é isso aí, tem que seguir. Porque ele, assim, o meu marido já estava em Goiânia. Sim. E queria que eu fosse antes de Jota casar. Eu falei, não, eu só vou quando Jota casar, que a mulherzinha dele tomar conta dele, aí eu vou. E assim foi. Tomar a conta, né? Isso é uma coisa saudável, né? É. Porque você entende que você tem uma responsabilidade com o seu filho. Você tem que Isso, cuidar, você tem que prover aquelas coisas básicas que um homem não sabe fazer muito mais nessa idade, né? Precisa da presença da mãe. A partir do momento que ele tem uma esposa, então as necessidades são diferentes, né? É uma outra atribuição que essa mãe vai ter. Exatamente. E foi assim que eu fiz. Quando eles casaram, minha passagem já estava comprada. Já tudo planejado. Tudo, já estava tudo combinado com ele e tudo. E então foi assim, eles casaram. Com 5 dias eu viajei para Goiânia e eu disse, agora você está casado, você tem quem cuide de você e agora eu me vou. É interessante uma transferência de cuidados, responsabilidade, né? De responsabilidade. Meu papel, isso é interessante, meu papel foi até aqui enquanto cuidadora, essa coisa da gestora da história desse filho. A entrega para a esposa e vai. E aí eu acho que é dessa maneira que funciona. Na verdade, ela acabou passando mais pelo processo da saudade, da falta, porque ficou mudou distante. para longe, né? Então eu realmente fui muito abençoada também nesse aspecto, né? Era... Porque o sentimento foi outro, da saudade. Era 20 anos de convivência, né? Claro. Eu com o Esse filho, né? filho. Mas só que eu fiquei feliz. Por quê? Porque ele casou com a pessoa certa, que ele escolheu. Quando ele arranjava namoradas, ele vinha me perguntar, mãe, o que é que a senhora acha? Eu digo, meu filho, é você e ela. Porque você, quem vai namorar, vai noivar e vai casar. Eita, que essa sogra aí é a sogra que todo mundo pediu pra Deus, É hein, a Darleide? ideal, né? Eu nunca interferi no namoro dele, quer dizer, em exceção, quando ele era adolescente. Muito jovem, né? Com Muito 17 menino. anos de idade e a menina com 14 anos. Aí a senhora não gostou dessa diferença Marido de idade. namorador, né? Pois Não é. tinha nadinha na cabeça e a menina não tinha, ele não. Ele toda a vida foi sensato e tudo. Mas a menina não tinha nada na cabeça. Aí não ia dar certo. Eu Aí orei, entra essa orei. mãe e interfere de modo Não, adequado, na hora certa, né? Claro. Mas aí eu fiquei muito preocupada e dizia, meu filho, até que enfim terminou. Arranjou outra, noivou de novo. Aí ele foi, trocou ela por essa. Essa palavra, né? Trocou. Foi uma hora que eu cheguei e falei assim, chega de namorar, chega de noivar. Vai comigo, ser agora e acabou. Comigo. Vamos resolver. Agora, olha só. Embora a relação de vocês seja uma relação muito saudável, uma relação muito boa, por exemplo, a dona Salomé está aí agora na casa da Darleide e do Jota por um período de tempo, mora longe, né? Está aí aproveitando os filhos e a neta. Agora, é uma relação que também precisa de bastante cuidado, né? Não é uma relação como de filho.
A senhora não pode chegar para o Jota e dizer para o Jota o que a senhora quiser. Agora, para a Darley já tem que ser um pouco diferente, né? Tem que ter um pouco de cuidado para que não haja nenhuma ofensa. É uma relação que tem que ser mais bem cuidada? É mais delicado, é sim. É um cuidado que, obviamente, o tempo vai tornando essa coisa mais fluida, mais tranquila, mais leve, porque as pessoas passam a conhecer os gostos da outra, né? Como que a outra percebe a situação e aí reconhece o seu lugar. Mas há sempre essa delicadeza de saber por que a minha nora hoje tá calada por quê? Será que fui eu? Será que eu fiz alguma coisa? Tem assim, já como filho, não. O que foi, filho? Né? O que você tem? O que você tem? Já sabe como dizer. Mas tem essa coisa mais trabalhada de maneira que possa ser vivida adequadamente. Eu nunca interferi. Ela está aí, ela nunca interferi. Chegar a dizer isso, não. Eu deixo os dois se resolverem. Aham. A frase dela é assim, vocês que sabem. Ela fala assim, vocês sabem. Graças a Deus, Deus prepara um para o outro. Amém. E isso eu me sinto muito feliz. Tem uma cunhada minha lá em Juazeiro, que mora comigo, que ela diz assim, Salomé, tu idolatra Darleide. É que acontece assim. Olha o ciúme de família e a gente denunciando aqui no seu programa. É que mas acontece ela também assim, ama ela. Ela confia muito em mim. Aham. Então ela confia de saber assim, o que você acha disso? O que você pensa disso? Você pergunta pro filho, você já falou com ela? Então tem uma relação assim de confiança da sogra na nora. Quando acontece assim, resolveu a parada. Gente, quando tem isso, é ótimo, porque aí, o que acontece? Estou falando por experiência própria, eu sou objeto desse tipo de ação. A mãe e a esposa, elas se juntam e, coitado, vai ser manipulado o marido, entendeu? Se essas duas estão unidas, o que o pobre do marido vai fazer? Exato, vai fazer o que elas mandam. O que elas mandam, tô certo ou tô errado? É exatamente isso. Então, essa cumplicidade que se forma em torno da confiança gerada uma na outra, resolve o problema. Darleide, ó, tem uma pergunta que chegou aqui, daquelas assim, como diria o Tito, capciosas. Diz o seguinte, Wagner, você acabou de falar que a relação de nora e sogra é em torno de um homem, tem muitos ciúmes e atenção. Acredito que tudo deve ficar no seu devido lugar. No meu caso, minha sogra quase acabou com o meu relacionamento e ainda queria nosso filho para ela. Foi um choque quando percebi que ela colocava meu filho contra mim quando deixava com ela poucas vezes. Sempre levei meu esposo em consideração e apenas me afastei um tempo depois e tudo foi revelado por meio de muita oração. Infelizmente, ela nunca aceitou que o seu filho se casasse, pois sempre foi o preferido de 3. Essa questão ela se estabelece não pelo fator ser sogra. Essa mulher seria assim, ou é assim, com a nora, com o neto, com o filho, com o vizinho, com a vizinha, com o marido. Ela possivelmente tem um traço de manipulação, tem um traço de que as coisas aconteçam ao modo dela. Não, esse menino tem que ser meu, cuidado do meu jeito, educado por mim. Que é isso? Né? Essa nora não sabe. Então ela tem um controle sobre uma situação que acabou intervindo nessa relação entre sogra e nora, mas ela surgiria em outras relações também. Nós estamos falando de uma pessoa, portanto, que tem um adoecimento emocional. E isso pode acontecer no caso da nora, da sogra, do filho e de todos nós. Mas não é a relação adequada, não é a situação adequada. Mas eu estou achando que essa nora, inclusive, ela soube administrar. Deu um tempo, se afastou, as coisas se resolveram e é assim que se faz. É aquilo que eu dizia, diplomaticamente as coisas se resolvem. Eu acho que esse é o grande segredo. Não adianta fazer o barraco, né? Não adianta. Não adianta se estressar, não adianta gritar, não adianta falar alto. O que adianta é cada um se recolher, cada um tirar o time de campo em determinado momento e saber lidar um com o outro, conhecendo um ao outro e na diplomacia. Agora, é possível que o marido, o filho, tenha levado mais tempo para perceber a situação. Porque imagine que para o filho é muito difícil ele acreditar que a mãe dele esteja tomando tal atitude. É muito difícil. Eu não posso aceitar que a minha mãe Você viu que ela falou, pela oração tudo foi revelado. Né? Então, isso é uma questão também. A esposa tem que ter muito cuidado em como vai levar essa situação para o marido, porque afinal de contas não são duas mulheres quaisquer. É esposa e mãe. Precisa considerar que mãe e filho existe confiabilidade. Exatamente. A gente tem que terminar. Que pena. Que absurdo. Que absurdo. Absurdo.
Darleide, muito obrigado. Dona Salomé, querido. muito obrigado, a senhora é uma simpatia, viu? Obrigado, Muito você. obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo Até a convite. próxima, viu, Darleide? Sim, beijo pro pessoal aí de casa. Gente, ficamos por aqui. Amanhã a gente vai falar sobre dores orofaciais. Já ouviu falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar. É aqui pela Face, a gente vai descobrir todos os problemas, todas as razões, aqui no seu programa amanhã às 5 horas da tarde. Um abraço pra você e até lá. Tchau, tchau.